Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 19º domingo do tempo comum do ano A. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 14, de 22 a 33, que diz assim: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber que no último domingo nós refletimos juntos sobre a multiplicação dos pães, que inclusive aparece antes do versículo 22. A liturgia nos coloca essa frase: depois da multiplicação dos pães. Vamos só fazer uma breve revisão. Na multiplicação dos pães, algo sobre a natureza de Jesus era revelada. Jesus, ele tem força, tem poder sobre a fome. O mal, que assola a humanidade. Agora, nesse domingo, nós vamos ver que Jesus tem força também para vencer a natureza. Pouco a pouco, o evangelista Mateus está nos revelando alguma coisa sobre a figura de Jesus. E aí, vamos lá. No versículo 22, Jesus manda os discípulos entrarem na barca. Eles simplesmente obedeceram Jesus. Jesus vai para o monte para orar a sós. O monte sempre é local do encontro com Deus. É local onde, por exemplo, o próprio Moisés recebeu ali as tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. É local da revelação. Jesus então vai para o monte, ele vai fazer sua oração. E os discípulos que obedeceram Jesus, que estavam na barca, de repente começam a andar dentro da barca, e vida que segue, já longe da terra. E aí, automaticamente, essa barca começa a ser agitada pelas ondas. Ora, eles obedeceram Jesus. Estavam fazendo a coisa certa. Eles não estavam buscando o pecado, mas ouvindo a voz do Senhor e surgindo diante dela, seguindo ela. Então já chega pra gente uma resposta aqui agora. Nem toda tempestade, nem todo problema, nem todo momento ruim da nossa vida surge por causa do pecado. Muitas vezes, para fortalecer a nossa fé, o próprio Deus permite com que determinadas tempestades possam nos atingir. É na tempestade que a nossa fé também cresce. E aí, amados irmãos e irmãs, continuando a dinâmica do texto, diz que é porque o vento era ao contrário. Interessante, na primeira leitura, a brisa suave, apresentado, Deus se encontrava ali, agora que é o vento contrário, que é o oposto àquilo que seria algo bom para o povo. E aí, pelas 3 horas da manhã, que o povo naquele tempo chamava automaticamente de quarta vigília, que seria a parte mais escura, a parte do maior cansaço da noite de um ser humano, a noite que já tem características de sofrimento, de medo, de ausência da luz, ainda se agravava ainda mais por estar nessa quarta vigília. Automaticamente Jesus vem andando sobre o mar até os discípulos. Jesus que não abandonou eles, mas agora vem acima do mar. É interessante você saber que o mar, para o povo daquele tempo, sempre simbolizava o caos, o mal, as forças do mal, as forças malignas, especialmente porque ninguém conseguia domar o mal.
né? Muitas embarcações, muitas vezes, afundavam mesmo, ninguém sabia o que tinha acontecido. E Jesus está andando sobre elas. Em particular, o Salmo 77 vai falar que Deus caminha sobre as águas. Então, o evangelista está nos apresentando agora Jesus como sendo o próprio Deus. Está revelando detalhes sobre a natureza de Jesus, sobre a missão de Jesus, sobre quem é Jesus. Mas os discípulos, quando veem assim, acham logo que é um fantasma, porque eles estão focados na tempestade. Eles não estão focados em Cristo. Então eles não conseguem distinguir quem é Jesus. Só que Jesus responde, né? Coragem, sou eu. Em grego, Jesus fala ego eimi. Eu sou. A mesma expressão trazida no Antigo Testamento, quando Deus também aparece para o povo e fala eu sou aquele que sou. Jesus então está dizendo, eu sou o próprio Deus, o mesmo que se revelou a Moisés. Não tenham medo. E Pedro, sempre símbolo da igreja, ele tem uma fé muito bonita. Ele é o primeiro a responder, ó Senhor, se és tu mesmo, manda-me ao teu encontro. E Jesus fala, vem. Pedro não pensa duas vezes. Ele anda, vai, sai da sua zona de conforto. Porque a fé também é sair da zona de conforto. E aí vamos pensar comigo. À noite, o vento é mais forte, Pedro começa a andar, enquanto está andando o vento está batendo, mas Pedro não está nem aí, porque o foco dele é em Cristo. Ele está com os olhos voltados para Cristo. Mas de repente o foco dele muda. E o vento que já batia nele, que ele já podia sentir antes, mas ele não estava sentindo porque estava olhando para Cristo, de repente ele sente. Né? Na verdade, Pedro mudou o foco. E aí nesse momento, gente, automaticamente ele, diante dessa realidade, ele fica com medo e começa a afundar. Na verdade, Pedro parou de caminhar. E aqui está o problema. Porque a fé implica em continuar caminhando mesmo com medo. Mesmo quando eu não entender, eu preciso continuar caminhando. Isso é fé de verdade. Mas é de repente o Pedro, que mesmo com fé tão pequena, né, com fé falha, com fé fraca, a pequena fé de Pedro ainda leva ele a fazer uma bonita oração. Senhor, salva-me. É isso que ele vai falar. Senhor, salva-me. E aí Jesus estende a mão, segura ele, questiona sua fraqueza de fé, e quando Jesus sobe no barco, o vento se acalma. Quando Cristo está presente, a paz reina. Quando Cristo está presente, a calmaria vem. Amados irmãos e irmãs, várias perguntas surgem do texto. Estamos com a fé fraca como a de Pedro? Ou será que caminhamos mesmo quando estamos com medo? Será que acreditamos que Jesus está acima de todo mal, que vence o mal andando sobre as águas? Será que se Jesus nos chamar para andar sobre as águas, nós também vamos? Vamos ter a coragem, a ousadia que Pedro teve? Será que estamos com tanto medo que não vemos Deus e achamos que Ele é um fantasma? Será que somos capazes de obedecer o Senhor quando Ele manda-nos ir para a barca, mesmo sem saber se vai vir tempestades? Muitas perguntas surgem deste evangelho. Mas uma coisa que é muito bonita é analisar que, na segunda leitura, Paulo sofreu com aqueles que não acreditavam em Jesus. Elias, na primeira leitura, estava desanimado na sua missão. Agora Pedro começa a afundar. Em todas essas situações, Jesus não abandona, Deus não abandona. Deus não abandonou Elias. Deus não abandonou o povo que não acreditava nele, nem abandonou Paulo sofrendo. Deus também não abandonou Pedro quando estava afundando. Diante disso, posso inferir claramente: Deus não nos abandona. Amados irmãos e irmãs, Deus tem esse cuidado para conosco. Podemos estar afundando, Deus está aqui. Mas que esse evangelho possa nos exortar que nós não podemos tirar o foco do Senhor. Quando tirarmos o foco de Deus e focarmos nos problemas, nas adversidades, rapidamente iremos afundar. E para finalizar, quero dizer para vocês que estão me acompanhando que, como esse domingo é Dia dos Pais, tem uma lição extra a dizer. Você que é pai, talvez você está vendo seu filho afundar, sua família afundar. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Seja um exemplo para os seus. É isso que Deus espera de ti. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.
Até mais.